Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar do ciclo especial do Plantão Educatrix. Essa quarentena para a gente combater esse Covid está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. Enquanto tentamos adaptar nossos alunos a aulas 100% à distância, nós mesmos estamos buscando aprender como reformular nossas práticas. Por isso, esse ciclo de webinars, que batizamos de Plantão Educatrix, tal qual a nossa revista que você já conhece, nasceu para que a gente pense e repense a educação hoje, agora. Conversando, vamos em busca de caminhos possíveis para diferencialidades escolares e para diferentes níveis de vivência com a inovação no processo de ensino-aprendizagem, com tecnologia, com ensino e avaliação à distância, tanto de professores quanto de alunos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como este, mas sim criar uma rede de trocas de ideias e experiências, pois conhecendo outras práticas, podemos achar nosso rumo. Este webinar é realizado em parceria com a Revista Educação, numa transmissão simultânea nas páginas do Facebook das empresas do Grupo Santillana, Compartilha, UNO, Sistemas Farias Brito, Richmond e Moderna, além da página da Revista Educação, ao qual firmamos parceria. Ao final dessa transmissão, iremos disponibilizar um formulário para certificado digital e também um pequeno questionário para que você possa nos ajudar a organizar as próximas lives com mais assertividade para você. Hoje, nosso tema é para discutir gestão das emoções. Eu diria que é um tema bem pertinente, gestão de todas as emoções, das famílias, nossas, de quem está trabalhando, de quem não está, de quem está de home office, quem tem filho pequeno, e tudo isso que está virando uma coisa grande, mas também de como a gente trabalha isso no âmbito escolar, né? Essa é uma situação completamente inédita para toda a humanidade. A gente está se deparando com muitos desafios e a comunidade escolar não está fora desses desafios também, diria que está bem na linha de frente. Além de questões que envolvem o ensino online, lidamos com a gestão das emoções e desenvolvimento de competências. Por isso, o tema de nossa transmissão hoje é exatamente esse, gestão das emoções, na quarentena. E para conversar sobre esse tema, convidamos Thelma Pantano e Letícia Ferrari. Thelma Pantano, abra para as considerações iniciais, por favor. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre essa questão da gestão das emoções na quarentena, que eu acho que tem a ver com a aprendizagem, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente fala que aprender é um processo extremamente complexo, extremamente amplo, que envolve tantas questões cognitivas que a gente fala tanto, atenção, memórias, mas tudo isso está diretamente atrelado a um processo emocional. Emoção bloqueia a aprendizagem se não for conduzida de uma forma adequada. E aí, o que a gente vai como que a gente vai pensar nessa quarentena essas questões emocionais, tanto do pai como da mãe, que é humanamente impossível conciliar um ambiente de home office com um ambiente escolar, um ambiente de escolarização, assim como crianças que ainda não têm autonomia para poder gerenciar todas essas questões emocionais e cognitivas que estão vindo junto com esse novo processo de aprendizagem. Então, acho que vale a pena a gente começar a pensar primeiro o que é emoção, o que a gente pode fazer com essas questões emocionais, o que a gente pode fazer com as questões cognitivas que estão envolvidas em todo esse processo, para fazer o cérebro da gente funcionar de uma forma cada vez mais produtiva dentro dessa situação que a gente não tem muita ideia de quanto tempo vai durar, né? Mas que a gente possa tirar disso um proveito cada vez mais tranquilo para o nosso processamento cerebral. Então, a gente poder entender um pouquinho, eu pretendo passar para vocês um pouco o que é o cérebro, como ele funciona nessa questão da gestão das emoções, como ele funciona, né, nessa situação de quarentena, em que a gente precisa encontrar focos, a gente precisa encontrar a nossa rotina, a gente precisa encontrar conforto em processamentos cerebrais que trazem para a gente uma tranquilidade, para que a gente possa levar essa tranquilidade para nossa casa, que é onde a gente está na maior parte do tempo, nessa situação que a gente está vivendo. Já dá para ver que essa live promete. A formação da Thelma eu não contei no começo, mas acho que é bastante pertinente a gente colocar, até porque a colocação que ela fez é de onde ela fala, de que lugar que ela fala. A Thelma possui graduação em curso de fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo, é especialista em língua pelo CRF, especialista em psicopedagogia pela PUC de São Paulo, mestrado em ciências em fisiopatologia experimental, também pela USP, doutorada em ciências de fisiologia experimental, também pela USP, master em neurociências pela Universidade de Barcelona, na Espanha, pós-doutora em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina e da Universidade de São Paulo.
da USP. É fonoaudióloga e psicopedagoga do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Dia Infantil do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e professora associada ao Departamento de Psiquiatria também da Faculdade de Medicina da USP. Longo currículo, dá para ver que a gente vai conseguir aproveitar bastante hoje. E para essa conversa a gente também chamou Letícia Fernandes Ferrari, que é pedagoga, licenciada em artes visuais e novas mídias, possui MBA em gestão de projetos e é especialista em educação socioemocional. Nos últimos anos, dedica-se à educação e a projetos sociais através de assessoria e consultoria pedagógica, pesquisando a relação das competências socioemocionais no ambiente escolar. Atualmente atua como consultora educacional do Grupo Santillana. Seja bem-vinda, Letícia. Abra para suas considerações iniciais, por favor. Obrigada, boa tarde. É um grande prazer estar aqui conversando sobre gestão das emoções, e eu começo a minha fala dizendo exatamente que esse confinamento é uma rara oportunidade que nós temos na nossa vida para trabalhar autoconhecimento e autocontrole. O momento é desafiador e bem relevante para todas as famílias e todos os membros dela. Pais e mães nunca estiveram tão próximo e com tanto tempo com os seus filhos, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com outras demandas ou todas as demandas ao mesmo tempo. Esse cenário é uma grande oportunidade, na minha visão, para aprender juntos, para exercitar as capacidades, para experimentar diferentes configurações de diferentes rotinas. Hoje eu gostaria também da gente abordar bastante essa questão de rotina e como é que a gente pode usar esse período em nosso benefício, estabelecendo novas prioridades e recriando o cotidiano. Obrigada, Letícia. Estou vendo aqui bastante entrando, algumas pessoas já conhecidas das nossas lives. A qualquer momento vocês podem fazer perguntas, a gente vai encaminhar. Eu vou, obviamente, encaixando por blocos, para a gente não ficar uma coisa muito esquizofrênica nessa conversa. Então, vocês podem ir mandando, eu estou anotando, já vi que algumas perguntas já estão chegando também. Tá bom? Para a gente começar a conversa, já falar um pouquinho, mas eu queria, começando pela Thelma, para a gente falar que risco a gente corre emocionalmente com esse isolamento social, que não é só o confinamento, o fechamento, mas também a falta, a gente tem, obviamente, as relações interpessoais que acontecem cada um no seu âmbito, com família, alguns são sozinhos, mas quais são os mecanismos que o cérebro, que o nosso cérebro aciona em situações como essa, de isolamento social? Então, no primeiro ponto, a gente tem que pensar como o cérebro funciona, né? O nosso cérebro, ele gosta muito de padrões, ele gosta muito de encontrar referências, padrões, situações mais significativas, memórias anteriores para se embasar, para poder ter a segurança de um planejamento, a segurança de uma organização, a segurança de estabilizar o funcionamento dele. Qualquer situação emocionalmente desgastante provoca na gente uma paralisação desse funcionamento cerebral. E qualquer situação que a gente não encontre nenhuma reverberação em memórias anteriores, provoca para a gente uma situação de paralisia, né? A gente se paralisa por não ter recursos e por não ter memórias anteriores do que a gente poderia fazer nessa situação. Como a gente está vivendo uma situação em que a gente realmente não tem registro, em que realmente a gente não tem essas memórias anteriores, a nossa tendência é procurar o que a gente tem de mais próximo a essa situação para encontrar um referencial. Então, o que a gente tem de mais próximo a isso? É pensar em férias. Então, a gente vê os diversos pais, diversas pessoas falando assim, não, assim, eu não quero que meu filho aprenda, eu não quero aprender, é um momento em que eu quero ficar sem fazer nada, é um momento em que eu quero entrar para uma reflexão, é um momento em que eu quero ficar numa postura de viver esse momento. Só que o que a gente tem que pensar é as incertezas e a falta de memória que a gente não pode associar essa quarentena com férias em momento nenhum. Férias é uma situação prazerosa, férias é uma situação de encontro social, férias é uma situação que produz memórias e que produz lembranças com uma riqueza sensorial tremenda. E o que a gente está falando para o nosso cérebro quando a gente fala que vai entrar em férias, a gente está dizendo para ele que a gente vai trazer para ele uma riqueza sensorial e de memórias.
E a frustração que a gente encontra no dia a dia, ao verificar que a gente está dentro de uma rotina, que a gente está dentro de um dia a dia, e tem muito pouco de prazer, tem muito pouco de contato interpessoal, tem muito pouco de novidade sensorial, faz com que a gente entre emocionalmente num desgaste emocional. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o nosso cérebro está processando essa situação da quarentena. A gente não pode comparar essa quarentena com férias. Isso não são férias. Férias são situações prazerosas. São situações que emocionalmente a gente se coloca pronto para vivenciar aquela situação. E nós não estamos no momento de férias. A gente pode tirar proveito disso? Deve. Mas a gente tem que ter de uma forma muito clara a certeza de que nós temos que ter uma rotina, pegando um pouco o discurso da Letícia, a gente tem que dizer para o nosso cérebro que estamos no controle, sim, é uma situação de pouco convívio social, mas a gente tem recursos tecnológicos para ampliar esse convívio social, eu tenho recursos sociais, trazer o convívio social, pode não ser através do convívio físico, do contato físico, através do contato da tecnologia, e nesse ponto a gente pode fazer a tecnologia um recurso muito importante, mas o principal, eu acho que o primeiro ponto para a gente poder falar dessas questões mais sociais que envolvem essa quarentena, é a gente poder definir para a gente o que vai ser essa quarentena. O que vai ser para cada família, para cada professor, para cada escola, como que eles vão encarar de frente esse momento que a gente está vivendo. As escolas que tinham que dar férias já deram férias, agora não tem mais como prorrogar essas férias. E nós estamos prorrogando a quarentena e a gente sabe que as escolas vão ser o último processo que vai ser aberto nessa quarentena. Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça que quarentena não é férias. Podem ter atividades e devem ter momentos muito prazerosos de introspecção, porém, a gente precisa saber como dizer para o nosso cérebro e que memórias que ele vai associar a esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, acho que o ponto principal, mais do que essas questões sociais que envolvem a nossa restrição do convívio, a gente pode trazer esse convívio através de outros recursos, né, tecnológicos, mas eu acho que, principalmente, a gente tem que definir para o nosso cérebro o momento que a gente está passando. Isso traz uma segurança muito grande. E não é um momento lúdico, não é um momento recreativo, porque está num momento super gostoso e você liga a televisão, num jornal e vê o número de mortes, vê como está a situação em outros países. Isso traz uma tensão emocional enorme. Quarentena não são férias. E isso é muito importante para o seu cérebro poder entender e poder lidar com essa situação atual. O nosso convívio social está restrito e a gente vai precisar, quem sentir falta, quem precisar desse convívio, vai ter que criar recursos para isso. E isso pode ser um mecanismo fantástico para a gente lidar com imaginação, com criatividade, com produtividade, com planejamento, com organização, e a gente auxiliar os nossos filhos nessa construção. Então, eu acho que, assim, mais do que a gente pensar na socialização, eu acho que está na hora da gente pensar o que a gente está dizendo para o nosso cérebro desse período, o que a gente está tentando enganar a gente mesma com relação ao que está se passando. Letícia, eu vou esperar um pouquinho, só para dar continuidade, para não perder esse raciocínio, porque a gente tem aliás, já vi que eu vou ter trabalho hoje, porque não falta perguntas aqui, mas tem algumas que têm relação direta com o que você está falando. A Liana Ferreira e Miguel Boratti, os dois estão só confirmando de que não são férias, a quarentena não são férias, e que a gente não sabe, apesar de saber que são diferentes, a gente não sabe ainda lidar, porque é uma coisa muito inédita. Aí tem a pergunta da professora Amanda Sieglunski, acho que é isso, ela está perguntando se essa ação no cérebro dessa inatividade por longo tempo tem mais diferente de criança e adulto. E a Bruna Curcio, ela disse que ela tem uma bebezinha de 2 anos e que ela está trabalhando e ela não sabe o que ela fazer, porque obviamente ela não está conseguindo fazer o estímulo dessas questões que você está falando, como que a gente estimula a criatividade. Ela está equilibrando pratinhos, ela mora sozinha, acredito que seja a condição de muitas pessoas, de muitas mães, que tem que trabalhar e tem filhos pequenos que não conseguem fazer isso, né? E muita gente falando dessa calma tensa, né? Que na verdade a gente está numa calmaria, num tédio, mas está muito tenso, que é confirmando o que você está falando. Então, basicamente, fala assim, como que a gente consegue estimular com o trabalho e se a diferença entre criança e adulto?
Olha, a gente tem alguns estudos da década de 90, são estudos bastante antigos, que foram replicados e que a gente tem aí, em termos mundiais, uma observação importante, é que o cérebro, pela própria plasticidade dele, ele tem uma tendência de se adaptar às situações. Então, o fato de eu ficar, acordar e falar, hoje eu não vou fazer nada, no primeiro dia isso pode ser muito gostoso, mas com o passar do tempo, a gente vai entrar numa postura de ativar muito pouco esse cérebro, tanto emocionalmente quanto cognitivamente. E a tendência disso, a tendência desse vazio, desse processamento, é a gente se perder no controle dessas emoções e na gestão dessas emoções que deveriam acontecer. Esses estudos da década de 90, eles mostram que uma criança, por volta dos 7 anos, ela tem uma perda, ela perde enormemente o potencial dela de atenção, de memória e de planejamento e principalmente de controle de impulsos ao passar 2 meses afastada do contexto educacional, por perder a interação social e principalmente por perder um treino cognitivo e um treino cerebral diário de ativação do cérebro. Esses estudos foram replicados, alguns desses estudos foram replicados com adultos que mostram que em períodos de férias a gente tem um declínio do nosso funcionamento. Acho que todo mundo percebe isso quando pega férias um pouco mais prolongadas. Então a gente volta e parece que é cansativa, difícil para a gente retornar para o trabalho. Então esse é um padrão do nosso cérebro de que quanto menos a gente estimula, menos ele quer ser estimulado e a gente leva muito tempo para retornar. Nesse momento que a gente está vivendo, o que a gente tem que pensar? Tanto nós, adultos, quanto as crianças, elas já estão vindo de um período de férias. E esse período de férias já foi um período de dezembro e janeiro, até o início de fevereiro, já foi um período de muita pouca estimulação cognitiva, muito pouca interação social com mediação. Você fala, mas ele brincou, ele se divertiu. Cadê o limite? Cadê a organização? Cadê o planejamento diário? Cadê a rotina? Isso começou a retomar para a vida deles a partir de fevereiro. E no meio de março a gente parou de novo. Então, qual é a nossa tendência? Qual é a tendência do nosso cérebro nesse momento? É ele procurar algum tipo de padrão para se apoiar, para tentar manter uma rotina e tentar manter uma organização. Então, nisso, tanto o adulto quanto a criança, eles não se diferem. Com relação a essa dúvida que essa mãe colocou, de uma bebê de 2 anos, que ela percebe que a criança está muito na televisão e no celular, eu acho que aí a gente vai precisar falar em gestão de emoção, tá? A gente está falando de uma criança de 2 anos que, assim, qualquer meio de pediatria, a Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira, não recomenda celular, tablet ou recursos tecnológicos por muito tempo nessa situação. Mas o que a gente tem que pensar é como está a sua vida, o que cabe naquele momento. Você vai ter que, em algum momento, ter uma interação mais saudável com a sua filha que não envolva eletrônico. Porém, esse é o recurso que você tem nesse momento. E que recursos você pode proporcionar? Então, o que eu sugiro? Que você coloque ela em atividades tecnológicas em que ela não fique passiva para assistir, como é o caso de uma televisão. Então, se você puder colocar em recursos em que ela tenha algum tipo de interação, que ela tenha que falar, que ela tenha que responder, que ela tenha que apertar um botão, que ela possa ter a interação com o recurso tecnológico, você já vai tirar muito do estresse que a criança pode apresentar. Mais uma coisa que eu acho que é muito importante, e isso não é para criança de 2 anos, isso é para qualquer pai e mãe, a gente tende a atribuir as nossas emoções para as crianças. A gente precisa ver se as crianças estão estressadas realmente. Quais são os sinais de estresse para a criança, né? Então, a criança mais irritada, a criança mais nervosa, a criança que está com problemas, com dificuldades à noite para dormir, com mudanças no padrão de alimentação. Então, assim, se a gente começa a perceber mudanças no comportamento do dia a dia da criança, isso é um sinal que não está sabendo lidar bem, que não está conseguindo gerir bem a situação que ela está vivenciando. Se isso não aparece, se a criança está tranquila nesse processo, o estresse é muito mais dos pais do que da criança propriamente dita, tá? Eu não acredito que a sua filha de 2 anos tenha uma situação de estresse, talvez ela esteja precisando de mais contato interpessoal, mas se você estipular uma rotina com horários em que esse contato acontece,
tá? Em que você está disponível para ela, para esse contato, não precisa ser o dia inteiro, mas se você entrar com isso dentro de uma rotina, isso é bastante tranquilizador. Isso traz uma certeza de que todo dia, por algum tempo, eu vou ter a minha mãe, eu vou ter uma brincadeira gostosa, eu vou ter uma interação lúdica, eu vou ter outras pessoas, produzir. Eu sempre falo assim, se você puder montar um cantinho cheio de sucata, um cantinho cheio de material para ela mexer, para ela explorar livremente, ela vai ter os momentos do dia com rotinas nesses momentos, a situação de estresse reduz muito, mesmo não estando no contexto educacional. Então, aí a gente volta para aquela questão da rotina e, principalmente, da gente poder trazer para o cérebro uma segurança do que vai acontecer no dia dessas crianças e do adulto também, dentro das possibilidades de cada um. Muito bem. Eu estou vendo algumas perguntas aqui da professora Carla Nogueira e da Gilma Oliveira falando sobre cancelamento de matrículas em função, principalmente das séries iniciais. A gente fez uma live na semana passada com uma jurídica falando com o Dr. Célio Mir, um advogado. Eu aconselho vocês a assistir porque não é o tema da nossa reunião aqui. Lá tem bastante subsídio exatamente sobre isso, sobre a questão de cancelamento de matrículas, a validade legal e bastante coisa. E tem uma de sustentabilidade financeira que foi com o Denis Drago, também foi uma anterior. Elas estão todos disponíveis nas páginas dos negócios de Santiliana, então vocês acessem. E tinha uma pergunta também aqui sobre a questão de como lidar com a perda de matrículas em educação infantil, principalmente. O Conselho Nacional de Educação, o CNE, soltou uma resolução no dia 18 de abril, se vocês colocarem para pesquisa, vai aparecer, Conselho Nacional de Educação, a resolução, em que eles dão muitas dicas e orientações de como validar o que está sendo feito na educação infantil nas séries iniciais para esses pais. Aconselho todo mundo a ler, que também não é o nosso tema aqui hoje da conversa, só para vocês, não deixar vocês sem resposta, tá bom? Letícia, aí para você, como que a gente pode minimizar esses efeitos? Como a escola pode minimizar esses efeitos para famílias, para os seus alunos? A Thelma abordou bastante essa realidade de como isso se processa dentro do nosso organismo, né? E eu queria abordar bastante a parte das emoções também. E eu queria começar dizendo que a emoção é algo inconsciente. Então, algumas vezes, eu adorei, Sol, a sua fala, que é a nossa calma, só que, na verdade, a gente está tensionada. Por quê? Porque a emoção, ela é inconsciente. Então, ela leva um tempo até a gente conseguir trazer ela para a razão, né? Conseguir trazer ela para a parte cognitiva para a gente começar, assim, dar nomes, nomear, e aí lidar e autorregular o que precisa ser feito. Então, quando a gente fala nesse estado, é importante a gente pensar que, sendo escola, sendo educador, sendo família, é uma situação que a gente nunca vivenciou. Então, mais uma vez, a fala da Thelma, a gente ainda não tem um caminho traçado dentro do nosso... As nossas sinapses neurais não foram construídas. Estamos construindo diariamente. E aí depende muito agora da gente. É a primeira vez que a gente é parte ativa e é autorresponsável por aquilo que a gente vai fazer nos próximos meses, que hoje vou chamar de presente, e do futuro, porque também muito do que a gente fizer agora vai trazer como consequência no futuro. Então, uma consequência negativa, que eu acho que vale a pena falar, é se sentir ameaçado. E o estar ameaçado provoca em nós um volume de emoções, e lembra, as emoções são inconscientes. E com essas emoções inconscientes, elas vão trazendo o estresse, a tensão, e isso altera o estado de ânimo, isso altera as nossas funções cognitivas. Chegamos aonde eu queria chegar. Então, olha a importância de receber e conseguir acolher e se auto-observar o tempo inteiro, seja você educador, seja você pai, ou seja você também sendo responsável por um outro grupo, porque a gente sabe que tem profissões que precisam ainda sair de casa e profissões essenciais que estão lidando também com esse desafio. Então, sendo escola ou não sendo, hoje a gente pode se identificar na categoria de ser humano numa situação de crise.
E aí a gente precisa começar a repensar novos caminhos. E, em especial, tem toda uma parte biológica acontecendo dentro de nós, e que ela demora um pouco para chegar até a nossa parte cognitiva. O que isso quer dizer? Que demora um pouco para que a gente tenha noção e percepção do que está acontecendo dentro de nós, do nosso mundo interno. Então, quanto mais você conseguir parar, respirar, se auto-observar, mais eficaz será as suas próximas escolhas. E esse é o momento, a gente está no meio da guerra. E no meio da guerra, a gente pode se planejar, a gente tem ali o nosso lindo gestão de tempo, o nosso histórico, o desenho do nosso dia, o nosso planejamento. Porém, intensamente, a gente está lidando com estímulos desafiantes. Então, antes de qualquer coisa, é necessário o planejamento, sim, é necessária a rotina, mas, em especial, a autoobservação. Porque o quanto você conseguir observar que você está saindo da sua zona segura, vamos dizer assim, da sua sensação de segurança, mais fácil será você conseguir retornar e manter o seu planejamento inicial. Ah, que legal, Letícia. A professora Paula Belmino, ela está contando já alguns dos comentários dela aqui, estão aparecendo a questão de escritores fazendo leituras na internet, a mediação de histórias, e aí eu vou trazer uma sugestão também. A gente do Grupo Santiliana tem o Maratona Edu, que foi uma plataforma totalmente aberta, gratuita, que tem uma série de recursos, de atividades para os pais fazerem, de entretenimento, de criatividade, para você acessarem gratuito. Tem livros, inclusive da Ruth Rocha, para poder utilizar. Então, é um recurso bacana porque está acessível para todo mundo e para pais. Uma das coisas que eu também acho que é bem importante é a gente entender quem são as famílias que que a escola está lidando. Então, que situação a gente tem do outro lado? Eles estão disponíveis, estão trabalhando, não estão? Os dois pais conseguem se intercalar? Não é sozinho, está com a avó? Que situação essa família está vivendo? Que situação esse aluno está vivendo? Para você organizar as atividades, elas não sejam um fator de novo estresse para essas crianças, porque rotinas muito intensas que a família não consiga acompanhar, por vezes, a gente está falando de escolas de todos os níveis, às vezes tem um único computador na casa, e se o pai está trabalhando, como essa criança acessa, o que tem que fazer? Acho que tem que primeiro entender o perfil da escola para a gente poder ajudar, dos pais, para a escola poder ajudar, mas também é importante você saber dosar o que você está fazendo para a gente não virar um pandemônio. E tem algumas perguntas aqui específicas sobre essa questão da geração digital. A gente está falando de alunos que já conversam, interrelacionam-se, utilizam para criatividade, no ambiente digital para eles é quase a extensão, quase não, é a extensão desse ambiente mais concreto. Eles lidam de maneira diferente com isso, Thelma? É diferente para essa geração digital do que para os professores e para as famílias que não nasceram na época digital? Olha, a gente não tem nenhuma pesquisa que mostre isso, porque a situação que a gente está vivendo é muito nova. Mas o cérebro dessas crianças que são nativas digitais, que nasceram já no mundo digital, elas já mostram algumas diferenças importantes com relação a nós, que somos o que a gente chama de imigrantes digitais, né? A gente nasceu sem esse mundo tecnológico tão acentuado e depois a gente entrou nesse mundo tecnológico. Então, diferenças muito relacionadas às questões sensoriais, né? Essas crianças precisam de muito estímulo visual, elas precisam de muitos estímulos com cores. A gente, por exemplo, os imigrantes digitais, eles respondem muito bem ao preto e branco. As crianças dessas gerações mais atuais, elas não, preto e branco para elas praticamente não é um contraste que tenha uma atenção muito grande por parte do processamento sensorial delas. Elas precisam de cores fortes, cores intensas, movimentos, elas precisam ser muito estimuladas e principalmente através do canal visual. É só vocês lembrarem como eram nossas aulas, como nós como imigrantes digitais, as nossas aulas, elas eram muito auditivas. Hoje em dia, a informação auditiva para essas crianças, elas têm muito pouco significado. Então, o fato delas poderem olhar os amigos pela internet, olhar os colegas, fazerem chat e conversarem com esses amigos dentro de recursos tecnológicos, isso para elas traz uma tranquilidade emocional importante, tá? Mostrando que, assim, está todo mundo convivendo e vivendo a mesma situação. Para o adolescente, isso é um pouco mais difícil,
tá? Porque o adolescente, ele precisa do contato físico muito mais do que as crianças menores. As crianças menores que eu digo é a partir dos 7 anos. As crianças até os 7 anos, elas são muito físicas, depois a gente tem uma separação aí um pouco maior, e na adolescência isso retorna. O importante é que a gente tenha tranquilidade para a gente poder entender que a grande chave para a gente passar por esse período mais tranquila é a gente nomear as emoções. Então, assim, parar com essa história de que o outro está me lendo, ou está entendendo, está percebendo o meu sofrimento, mas a gente poder traduzir e trazer para os nossos filhos, eu estou percebendo uma mudança de comportamento em você. O que está acontecendo? Você está mais nervoso, você está triste, você está irritado. Eu acho que a gente precisa ensinar essas crianças a nomear as emoções e ajudá-las a encontrar soluções dentro das possibilidades de cada família, dentro das possibilidades individuais de cada estrutura familiar, encontrar possibilidades de ação, tá? Possibilidades de relação e de como lidar com essa situação que a gente está vivendo. Nós estamos encontrando recursos e para a gente é muito mais difícil utilizar esses recursos digitais como meios de interação, né? Então, e para eles pode ser uma situação muito mais tranquila do que para a gente. Na verdade, depende muito de como cada criança se constitui e as necessidades individuais de cada um, em que a gente não pode fazer uma pressuposição do momento em que eles estão passando. Mas acho que a grande chave nesse momento é a gente poder manter um canal aberto com os nossos filhos, com os nossos alunos, para falar assim, isso está ruim? Você não está gostando da forma como está acontecendo? Como você queria que fosse? Né? Eu queria que fosse presencial a aula. Eu também queria que fosse presencial e vocês vão ter um ganho muito maior com uma aula presencial. Mas quando não dá para ser presencial, como que você se sente mais tranquilo? Onde você se sente mais confortável? É isso que a gente chama de gestão das emoções. Eu poder falar das minhas emoções e eu poder encontrar recursos para geri-las, né? Em que, na criança pequena, principalmente na primeira infância, isso é muito feito pelo ambiente, tem que ser provocado pelo ambiente. Para crianças até dos 7 até os 12, dos 6 até mais ou menos os 12 anos, a gente tem que ajudá-las nessa nomeação e aí juntas pensar em estratégias de resposta. E o adolescente tem condições de trazer para a gente o que ele quer, como ele gostaria, como que ele lidaria com essa situação e a gente entrar num acordo de possibilidades. Eu acho que o que a gente mais encontra, o que a gente vê nas redes sociais, são os pais falando o quanto está difícil para eles. Não está difícil para eles, está difícil para todo mundo, né? Então, assim, eu não preciso ficar lendo nas redes sociais o teu sofrimento. O que vale muito mais a pena é eu poder entender o que você faz para poder aliviar esse sofrimento, né? Então, a gente poder lidar com a gestão da emoção e não simplesmente despejar no outro e jogar no outro o que eu estou vivendo nesse momento. Tá sofrido, tá difícil, eu não aguento mais, tá um saco, ok. O que você vai fazer com isso? O que você vai levar disso? O que você vai modificar da sua rotina? O que você vai modificar do seu dia a dia dentro do que você pode fazer para tentar modificar essas emoções e esses sentimentos que estão surgindo nesse momento? Eu acho que esse é o grande ponto da mudança, né? É a gente entender que, assim, a emoção, ela vem e ela é muito importante para provocar mudança, né? Lá na psiquiatria a gente discute muito isso. Muitas vezes uma criança que vem com um quadro de tristeza muito grande, uma família que vem numa situação de tristeza muito grande, é um momento em que a gente pode mudar. Enquanto está tudo bem, ninguém está vendo problema em nada, a gente não tem a menor possibilidade de mudar nada. Mas eu acho que é justamente entrar em contato com as emoções, com os sentimentos que esse contexto, que essa situação estão provocando em cada um, e pensar o que eu posso fazer para mudar. Talvez, e esse é um recurso que eu tenho usado com muita frequência, ficar longe dos recursos de Facebook. Eu tenho uma irmã que mora na França e ela me disse que eles fizeram, na cidade deles, eles fizeram aparece até nos meios digitais, nos meios de comunicação, do tipo assim, não preste atenção em redes sociais. Se você quiser alguma notícia, vá em canais oficiais. As redes sociais são para interação lúdica e prazerosa. Se você não estiver trocando uma informação de uma forma saudável, se você não estiver trazendo isso para um contexto saudável de vida, se afasta. Quais são as decisões do que você vai tomar
para poder manter a sua integridade física e emocional, a sua integridade cognitiva e emocional. Eu acho que esses pontos, Solange, são a base para a gente poder pensar em produzir algum tipo de gestão, algum tipo de ganho nesse momento de quarentena que a gente está passando. Bacana. Professor Fábio Ramos está perguntando a gravação, isso fica gravado e disponível no Facebook de todas as páginas dos negócios da Moderna, da Santiliana, da Farias Brito, Uno, compartilhem todas elas. Então, o conteúdo todo está gravado, vocês vão poder acessar, até porque às vezes a gente tem alguma instabilidade, que vocês podem ter perdido alguma parte do conteúdo, então se quem quiser acessar depois, está disponível a gravação. Letícia, vamos falar um pouquinho da base. A Base Nacional Comum Curricular, ela traz a ideia de formação integral, que envolve também o desenvolvimento de competências socioemocionais, e que também, obviamente, estão intimamente relacionadas com as emoções e com o nomear sentimentos e as emoções. E a professora Adri Oliveira, ela também fala... A Thelma trouxe a questão de nomear emoções e dos pais ajudarem a fazer gestão com os filhos, mas também tem uma questão do gestor fazer a gestão com seus professores, o coordenador da escola, porque também está todo mundo sendo pressionado, sofrendo pressão, e esse professor em casa, ele é pai, ele é professor, ele está trabalhando, ele está sendo bombardeado dos dois lados. Mas essas que tinham um programa estruturado de desenvolvimento de competências, você acha que elas estão sofrendo menos com essa situação? Sim, com certeza. E eu fico muito feliz, porque, infelizmente, nesse contexto, mas cada vez está ficando mais clara a responsabilidade da instituição escola, né? A importância dessa instituição na nossa criação, na criação dos nossos valores. Por quê? Porque muito além dos conhecimentos cognitivos, a gente precisa e a gente aprende na escola essa possibilidade de conviver e ser. Então, além dessa responsabilidade, que a gente já sabia como educadores, mas que agora está se tornando cada vez mais forte, mais evidente para a sociedade, a gente tem essa grande preocupação de como fazer com que essa formação integral realmente aconteça, esse desenvolvimento. E aí é legal a gente pensar que, como a Thelma falou no início, a gente está começando caminhos novos na nossa mente. E, constantemente, a gente vem se deparando com pensamentos não tão positivos, vamos dizer assim, sobre o estresse, sobre a nossa rotina, sobre quando voltaremos ao normal. Então, olha aí, eu queria dar um exemplo prático para ilustrar a importância de uma escola que já tinha um sistema estruturado. Então, o objetivo das competências socioemocionais é começar a ter esse olhar de forma mais intencional e abrir mais espaços ao longo das nossas aulas, dos nossos demais conteúdos, dos nossos demais componentes curriculares, para a gente começar a entender o que é essa participação da gestão, como é que eu posso ser uma pessoa, como é que eu posso conviver de forma mais positiva, mais eficaz na sociedade. Só que nem sempre a gente colocava isso em evidência. E aí as escolas que optaram, e já há algum tempo vem trabalhando com as competências socioemocionais, passam por alguns pilares. E entre os demais pilares eu queria evidenciar dois. Um é sobre a capacidade de a gente ter percepção sobre os nossos pensamentos. E outro, a nossa capacidade desenvolvida de reconhecer e renomear emoções. Então, a escola, que já vinha trabalhando nesse contexto, hoje consegue fazer com que quem estava ali no seu ambiente, e aí não estou falando somente de alunos, estou falando também de professores, de gestão, coordenação, como um todo, tenha um caminho, o início de uma aprendizagem que pode ser, sim, utilizada nesse momento. E eu vou ilustrar. Quantas vezes no nosso dia
passa um sentimento de pânico. Por que será que, muito sabiamente, a Thelma nos diz de não vamos olhar mais as notícias das redes sociais, vamos escolher aí é a minha dica, vamos escolher um telejornal para assistir, porque se a gente for observar, as notícias se repetem, só que a gente está numa situação de calamidade, então elas vão se repetir, porém de forma negativa. Quando você está assistindo, quando você está tendo um estímulo negativo, vamos dizer assim, o que acontece? Automaticamente, a sua parte cognitiva vai desenhando pensamentos, e os pensamentos são negativos. Esses pensamentos a gente pode interpretar como estímulos internos. Esses estímulos internos vão provocando emoções que nos prejudicam, vamos dizer assim, que diminuem a nossa energia, que fazem com que a gente saia de um estado de estabilidade e a gente comece a entrar num estado de preocupação, um estado de descrença, um estado de tristeza, de depressão e assim por diante. Então, para ilustrar, essas escolas que já trabalhavam com a autopercepção, em você ir lá e pensar e começar a observar o que você aprendeu, o que esse pensamento te causa, hoje, quem já fazia esse exercício consegue lidar muito melhor no cotidiano, porque automaticamente quando você tem um estímulo, seja ele interno, que são os seus pensamentos, as suas emoções, ou seja ele externo, algo que você ouviu, algo que você está vendo, o vizinho que contou, um caso que mexeu com você, você consegue observar essa trajetória, esse processo, que opa, eu estava de um jeito, ouvi essa informação, comecei a pensar de outro jeito e estou mal emocionalmente. Então, você consegue fazer essa autorregulagem. E aí, esse é um exercício que a gente, cada vez mais, a gente começa a ter performance nele a partir do momento que a gente pratica com mais frequência. Então, antes é sempre um processo caminhado, um processo onde a gente vai norteando cada etapa. Então, detectar o pensamento ou o estímulo que provocou, detectar a emoção que você está sentindo, reconhecer os estímulos físicos que fazem com que você associe a essa emoção e depois quais os sentimentos, que é aquilo realmente que você sente, como que você externaliza isso. Então, é o estresse, é a hora que você fala mais alto, é a hora que você começa a chorar, é a hora que você ri desesperadamente. Então, esse processo, esse circuito, no início ainda é muito pontual. Você precisa fazer como se fossem etapas separadas. A partir do momento que você tem um programa estruturado no seu ambiente escolar, você consegue ganhar fluidez. E aí esse processo, ele se torna cada vez mais automático e mais eficaz no seu cotidiano. Que bacana. Já fica a dica para um depois, né? A gente já vai conversar daqui a pouquinho sobre o depois. Tem uma série de perguntas aqui que estão relacionadas da professora Jacilene Lima e da professora Lucy Guimarães, estão falando de crianças com déficit de aprendizagem ou com... É para a Thelma essa. É para a Thelma mais especificamente, até porque ela trabalha com esse núcleo. Sobre TDAH, sobre déficit de aprendizado, essas crianças, como que a gente lida com essas crianças? Porque elas necessitam de uma intervenção muito forte, uma mediação muito forte de um professor. Como que lidar com essas crianças que estão lá, elas estão mais estressadas, elas têm mais dificuldades, estão sofrendo mais? Então, aí a gente precisa pensar bem, essas crianças todas, elas têm um plano educacional diferenciado, né? Então, o professor sabe, né, mesmo aquelas que não foram, que esse plano educacional individual, que é o PEI, que ele se não foi redigido para essa criança, esse professor tem expectativas e um trabalho muito claro na cabeça dele do que ele pretende com relação às questões de aprendizagem dessa criança. Eu acho que o primeiro ponto é a escola entrar em contato com esses pais, entrar em contato com essas famílias e conhecer individualmente quais as condições e a situação em que essa criança está inserida dentro dessa quarentena, quais as possibilidades dessa aprendizagem nessa quarentena.
Essas crianças precisam de um suporte mais individual, sim, elas precisam de um acompanhamento mais geral, mas a gente precisa verificar quais as possibilidades que essa família tem de oferecer esse suporte nesse contexto. As escolas que estão podendo oferecer aulas síncronas, ou seja, aulas em tempo regular, em termo ao mesmo tempo que essa criança estaria na escola, que as escolas estão oferecendo aula com a participação do professor, esse professor pode, em alguns momentos, fazer algumas situações mais individualizadas com essa criança, ou mesmo colocar essa criança numa situação em que ela tenha que pensar, em que ela tenha que se colocar frente ao grupo, ou que ela tenha que expor algum tipo de contexto. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que repensar a aprendizagem dessas crianças. De que forma? Essas aprendizagens, elas vão ter que envolver uma certa autonomia dessas crianças com transtorno de aprendizagem. Então, o que eu sugiro que seja feita? Antes da gente trazer para a sala de aula o conteúdo educacional propriamente dito, a gente trazer uma antecipação desse conteúdo um dia antes, uma semana antes, para que esses pais possam ter o contato com esse material, para que eles possam saber o que vai ser trabalhado com essa criança, e que essa criança possa fazer pequenas pesquisas, pequenas leituras, pequenos desenhos, olhar algumas imagens que vão favorecê-la dentro do contexto de aprendizagem. Então, o que eu sugiro que seja feito com essas crianças? Já que o suporte individual fica muito difícil, já que esses pais estão em home office, ou para as famílias que não conseguem oferecer esse suporte, tem algumas famílias que eu conheço, que eu tenho acompanhado, que estão podendo oferecer esse suporte da mãe o tempo todo em contato com a criança. Perfeito. Então, isso, o pai não é o professor, a mãe não é a professora, mas só a própria individuação, o próprio processo da criança estar junto com o pai ou a mãe, isso já ajuda a regular muito esses processos mais cognitivos, essas funções mais de planejamento e de organização, que essas crianças têm muita dificuldade. Quando essa presença não é possível, não é permitido, as atividades devem ser atividades mais abertas, que envolvam muito mais a expressão da criança do que a aquisição de conteúdos. O que eu quero dizer com isso? A escola fornecer materiais prévios com imagens, com textos pequenos, curtos, que permitam à criança formular o que ela já tem de próprio pensamento ou as próprias elaborações da criança com relação ao conteúdo pedagógico que vai ser fornecido. E essa criança tem um papel ativo na apresentação e na demonstração desse conteúdo para o professor. Para que ela possa participar da aula, ou para que ela possa participar do conteúdo pedagógico, já com essa sabendo que ela já conhece aquilo que vai ser exposto, ou sabendo que ela já conhece aquele conteúdo. Essas crianças com transtorno, essas crianças com dificuldade, a gente vai precisar conhecer, sem dúvida nenhuma, a realidade de cada uma delas, mas eu acho que o principal é mostrar para essas crianças que elas podem desenvolver uma autonomia, sim, desde que ela se prepare para essa autonomia. Nesse preparo, o pai pode estar presente das 7 às 8 da noite com ela, que das 7 às 8 da noite eles façam pesquisas e que busquem junto o conteúdo, e que conversem, que discutam sobre um conteúdo que vai ser trabalhado no dia seguinte na escola. Isso já vai trazer uma autonomia e uma segurança emocional importante para que a criança possa estabilizar os processos dela necessários para a aprendizagem. A gente vai ter que repensar o plano individual dessa criança, em termos de conteúdos pedagógicos, a gente vai ter que trabalhar com muito menos elementos de memória, elementos de repetição, e muito mais com elementos de organização, com elementos de planejamento, e principalmente desenvolver a autonomia dessas crianças dentro desse processo de aprendizagem, que é possível desenvolver à distância, sim. É possível desenvolver se a gente colocar, de novo, voltando ao que a gente conversou no começo, se a gente estabelecer rotinas e mostrar para essa criança que ela tem um momento em que ela vai tirar dúvidas, em que ela tem um momento em que ela conhece o conteúdo, que ela tem um momento em que ela vai poder conversar com os colegas, que ela vai ter um momento de interação. Se a gente puder mostrar para ela que dentro dessa nova formulação a gente tem rotinas, e essas rotinas a gente auxilia essa criança, tanto na regulação emocional quanto cognitiva, a gente pode considerar uma aprendizagem fundamental acontecendo aí.
Eu tenho algumas crianças que eu acompanho de perto, com diagnóstico de TDAH, com diagnóstico de transtorno depressivo, transtorno ansioso, algumas crianças do espectro autístico, que se mantêm dentro de um contexto de aprendizagem, sim, numa situação quase, praticamente nada, elas não estão referindo a nenhuma situação de estresse, muito pelo contrário, elas já têm autonomia com despertadorzinho para ir para frente do computador, para ir para frente para a hora que pega o livro, com marcadores de tempo aí, para a hora que vai de uma atividade para outra, e essa rotina, para a criança, acalma muito, né, tranquiliza muito, e essas crianças estão dentro do processo de ganho de pedagógico, sim, talvez não pelo conteúdo pedagógico curricular, mas pelo ganho do que a gente considera de competências e bases para a aprendizagem, porque elas estão conseguindo perceber que elas podem se regular e podem se organizar dentro dessa situação que a gente está vivendo. Bacana. Acho que você também já respondeu a professora Valéria Ferreira, estava perguntando intercalar lives com aulas online. Eu acho que ela estava entendendo esses momentos síncronos e assíncronos, e o que você está dizendo funciona tanto para as crianças com deficiências, as crianças especiais, mas de uma maneira geral para todo mundo, né? Então, acho que já respondi um pouquinho aqui. E tem 3 questionamentos com relação a pais. A professora Heleneide Andrade, ela está falando que tem pais que não querem aula online, não acreditam ou não querem por alguma razão. A professora Fabiana Félix, que está falando que tem que planejar tanto para as crianças quanto para os pais, tem que comunicar. E a professora Regina Reis também está falando que tem pais que não conseguem. Para todos esses daqui, a minha sugestão, se me permite, é que a gente tenha uma comunicação muito intensa com essas famílias. É muito legítimo também, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, eles querem o melhor. Acho que o que todo mundo sabe aqui é que a gente quer o melhor da aprendizagem dos alunos e a gente quer, os pais também querem o melhor. Então, quanto mais você conseguir comunicar, fazer reuniões com esses pais online, explicando o que está fazendo, o que está organizando, como é que está fazendo isso, ajuda esse pai também a ser um colaborador seu, a trazer ele com um parceiro seu, que nesse momento é super, mega importante, tá? Tem algumas perguntas, a gente está caminhando para o final, então eu vou pedir para a gente fazer um apanhado, que tem várias perguntas com relação ao preparo agora para o retorno e o retorno, as 2 questões. Então, a professora Naide Lins, ela fala do como acolher no retorno, a professora Paula Demarque está falando sobre preparar para o retorno, como a gente prepara essas crianças, porque vai vir que também não vai ser um retorno, tudo voltou ao normal, a gente sabe que o mesmo retorno vai ser de maneira gradativa, vai sendo com restrições, não ser para todas as áreas, pessoas muito machucadas, pessoas que perderam familiares, a situação toda vai ser tensa, então vamos fazer esse acolhimento. E a professora Poliana Fernandes também fala de como lidar com esses pais, né? Fabiana Patrícia também, tem várias professoras colocando do preparo agora para o retorno e como acolher esses pais no retorno. Você quer começar, Letícia, por favor? Sim, eu vejo a aflição dos educadores em relação aos pais. E aí eu queria destacar a premissa de que a gente tem uma tendência a excluir ou a julgar que é errado ou que não funciona aquilo que a gente não conhece. Por isso que muitos pais estão trazendo essas demandas para as escolas, como se a aula online não funcionasse. Pensem que não faz parte, nunca fez parte da rotina de muitos pais, né, salvo aqueles que já presenciaram, já fizeram algum curso online, essa rotina. Então, eu acho que uma ação importante e eficaz é a gente mostrar para eles, através de estudos que funcionam, porém, a gente não está substituindo o meio físico pelo meio digital. Não é 5 horas sentado na frente do computador. Isso realmente não funciona. E nós, educadores, sabemos disso. Mas a informação, hoje, está sendo a nossa grande arma, vamos dizer assim, nessa guerra, é conseguir levar essas informações para os pais. A gente precisa sempre sair do ponto, da premissa de que eles não sabem o que funciona, o que não funciona, salvo aqueles pais que fazem parte da área educacional. Senão, eles acreditam que não faz efeito. Então,
Fica aí uma dica para que a gente possa, aos poucos, o aluno foi fácil convencer, gente. O aluno não tem dificuldade em utilizar o meio digital. A nossa grande dificuldade são os imigrantes aqui, que a gente precisa constantemente lembrar e mostrar a eficácia desse meio tecnológico, que para a gente ainda, assim, a gente transita, mas a gente ainda precisa ser convencido disso. E sobre o retorno das aulas, eu gosto muito, e a Thelma já começou esse caminho, deu uma pincelada sobre o diálogo. Gente, vai ser impossível voltar como se nada tivesse acontecido. Voltamos para as aulas, vamos ver onde a gente parou no conteúdo. Não é assim. E toda vez que a gente não abre oportunidade por diálogo, aquilo cresce e aquilo transborda. Então, realmente, esse retorno vai ser gradativo, e aí a gente vai criar várias estratégias para conseguir organizar os conhecimentos cognitivos, os nossos conteúdos planejados, organizar as atividades, fazer equivalência de hora online para a aula dada, cuidaremos de tudo isso, que é uma parte mais administrativa, vamos dizer assim. Mas no dia a dia com o aluno, a gente vai ter que abrir espaço para entender como é que foi. E aí, quando a gente está falando ainda dos menores, né, então, educação infantil e o fundamental, anos iniciais em especial, a gente precisa entender qual é a consequência desse tempo dentro da família dele. Ele vai armazenar muitas memórias, e a gente não sabe quais memórias são essas. Então, nesse retorno, nessa volta, sim, a gente vai ter que correr atrás de uma demanda de conteúdo extensa, mas é muito interessante investir tempo no diálogo e ver, assim, como é que eles estão chegando, quais são as memórias que eles têm desse período, e, em especial, a gente começar a trabalhar de novo na estrutura que eu vou chamar de sensação de segurança. Né? Toda vez que a gente fala algo, utilizando a linguagem na faixa etária e deixando os alunos perguntarem o que eles têm dúvidas, as angústias, abrir esse coração, vamos dizer assim, conseguir expor tudo aquilo que está causando aflição dentro deles, a gente consegue organizar essas ideias e começa a criar novamente a sensação de segurança. A sensação de segurança nas crianças e nos jovens, quem permite somos nós adultos. Então, dependendo de como essa criança vem do ambiente familiar, sem sensação de segurança nenhuma, cabe a nós, educadores, começar a reconstruir esse castelo da segurança dia a dia. Obrigada, Letícia. Thelma, quer falar um pouquinho sobre esse retorno e o preparo para o retorno, por favor? Eu acho que a gente vai ter que repensar justamente isso, né? Os pais estão muito assustados, eles estão recebendo uma estrutura educacional que não foi aquilo que eles tinham contratado, e eles acham que isso realmente não vai dar resultado. Eu acho que está aí a BNCC para mostrar para a gente que a gente tem muito mais do que ensinar, do que conteúdo pedagógico propriamente dito. O nosso papel, nesse momento, é desenvolver para as crianças a certeza, a rotina, manter uma rotina dessas crianças com relação à capacidade cerebral delas, tanto cognitiva quanto emocional, de gerir essas emoções e, principalmente, de lidar com esses processos cognitivos. Então, o nosso objetivo, e aí quando eu falo que as crianças com algum tipo de dificuldade, algum tipo de transtorno, a gente vai ter que fechar com os pais esse contrato de qual é o nosso objetivo com eles, mas de uma forma geral, nessa quarentena, o nosso objetivo é que essas crianças se tornem mais autônomas, com um melhor planejamento, com uma melhor organização para os estudos, para que elas possam ter claro os objetivos do processo de aprendizagem. Será que os pais têm claro os objetivos que a escola quer dessas crianças durante a quarentena? Se eu for conversar com vocês, professores, nenhum de vocês vai falar, eu quero que ele tenha os conceitos X, Y, Z. A gente quer que essa criança ela esteja pronta e se mantenha adequada para uma condição de ensino e aprendizagem, para ela se mantenha ativa dentro desse processo.
E isso, se os pais souberem que o papel da escola nessa quarentena é justamente favorecer essas crianças nessa regulação emocional e cognitiva, se mantendo dentro desse processo educacional, eu acho que isso tranquiliza muito os pais. Isso faz parte da direção, isso faz parte da rotina escolar. E a gente, quando retornar à escola, a gente não vai retornar com conteúdo pedagógico para correr atrás do conteúdo pedagógico de determinada série. Esse conteúdo pedagógico defasado, ele vai ter que ser diluído durante muitos anos aí, e durante vários meses a gente vai ter que correr atrás disso. Mas a gente desenvolveu crianças autônomas, crianças que possam gerir as suas próprias emoções, que possam se controlar em termos cognitivos com relação aos seus planejamentos, às suas organizações, ao controle de impulso. A minha vontade é assistir televisão, mas eu tenho uma aula com a professora agora. Se eu puder ajudar essa criança nesse controle, esses são processos que ela vai levar para o resto da vida escolar dela. Então, eu acho que é um momento muito importante para os pais e a escola poderem conversar, poderem colocar essa angústia, poderem colocar que, nesse momento, o conteúdo pedagógico é importante, sim, porém, não é primordial e não vai ser uma condição de avaliação do aluno do quanto ele ganhou pedagogicamente durante esse período, né? Então, fazer uma avaliação para saber o quanto essa criança está aprendendo nesse período. Na verdade, a aprendizagem vai vir depois com estabilização emocional e ao longo do tempo. Mas se a criança pudesse gerir o próprio tempo e pudesse autorregular nesses processos de ensino e aprendizagem, o ganho da escola vai ser fantástico para os próximos meses que vão vir. Então, o retorno da escola tem que considerar principalmente essa manutenção desses processos cerebrais, tanto cognitivos quanto emocionais, para o processo de ensino. Obrigada. Eu fico um pouco aflita, que tem tanta pergunta, a gente não vai conseguir, a gente já esgotou o tempo para poder responder, mas vou tentar falar de algumas questões aqui que eu acho importante. O professor André Pascoal Ribeiro, ele está falando como trabalhar a questão emocional da gestora. Vou dizer para você que um pouco que a gente está tentando ajudar o gestor é o que a gente está fazendo aqui com os ciclos desse plantão Educatrix, é trazer informação para o gestor, para colher esse gestor, para que ele possa ter subsídios para poder acompanhar. Obviamente, quem está na posição de liderança já está mais acostumado a lidar com pressão, a vida, já fui gestora também de escola, a gente vive no olho do furacão, então está um pouquinho mais acostumado, mas pelo imediatismo a gente sabe que tem problema. Acho que as regras valem para todos, para qualquer nível, a gente está comentando de professores, familiares, mas vale para todo mundo e vale também essa questão com o gestor. A professora Mariana Mansi, ela fala, não dá para voltar como se não tinha nada acontecido, não dá mesmo, e a professora Michele Lacerda fala que tem muitas questões envolvidas, e é por isso que a gente organizou essas lives. Elas são complementares, elas fazem sentido no todo. Então, na sexta-feira, a gente tem a próxima, sexta-feira que vem, sobre gestão do tempo, a gestão do tempo do gestor, do professor, do aluno, das famílias, como que a gente lida com essa questão temporal, que é diferente no ambiente digital, que do presencial, são outros tempos, como que a gente organiza, então a gente também está disponibilizando, e algumas anteriores que falam dessas interações digitais e não digitais. A professora Joelma Dorighetti também fala dessa questão da interação fora do ambiente digital, aconselho a ler, a acessar nossas páginas e assistir as outras lives, a gente teve já esse assunto trazido aqui. Agora, para a gente encerrar, só tenho a agradecer a Letícia e a Thelma, eu sempre aprendo muito com vocês, muito obrigada por mais esse momento de aprendizagem, obrigada a todos que participaram aqui, tem muitas perguntas que a gente não consegue responder, infelizmente a gente tem 1 hora, mas quem sabe em outras oportunidades a gente consegue estar fazendo essa nova conversa. Procurem os seus representantes aí de qualquer linha da Santiliana, que a gente dá informações, a Letícia trabalha com Crescemos, então a gente pode continuar essa conversa em outros espaços, para a gente poder atender a todos vocês e a gente se acolher nessa união, para a gente poder enfrentar tudo isso juntos. Muito obrigada, Thelma, muito obrigada, Letícia, e a todos que nos assistiram. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada.